Bom dia, pessoal. Vamos começar então a nossa próxima etapa, a nossa etapa RDE agora. Finalizamos as APNPs e esse momento aqui, pessoal, é só para realmente para repassar para vocês como que será feita a organização das RDEs agora, certo? Então, a gente precisa prestar bastante atenção nessas explicações, primeiramente, tá? Para que depois vocês consigam lidar com a quantidade de atividades que precisarão ser desenvolvidas neste módulo, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou apresentar aqui para vocês, e para vocês entenderem um pouquinho sobre como será essa organização, tá? Antes de eu começar essa apresentação, eu gostaria de dizer o seguinte, eu não consegui atender realmente os atendimentos solicitados na sexta, tá? Que vocês me solicitaram informações na sexta sobre o trabalho final da APNP. Eu não consegui, gente, responder, porque eu estava participando de um evento online, e aí não deu tempo, depois disso eu viajei, voltei aqui para a União da Vitória e não consegui respondê-los, tá? E em virtude de não ter conseguido respondê-los na sexta-feira, eu vou estender o prazo desse trabalho final, que vocês têm que me entregar do 1984 até sexta, tá? Mas eu já vou alertando, gente, não deixa acumular trabalho, por favor, a PNP estava super tranquila em relação ao trabalho, mas agora, certo, a gente tem bastante atividade para fazer, tá? Então, o prazo para entrega do trabalho final do 1984 foi ampliado para sexta-feira, certo? Eu vou alterar isso lá no nosso class depois, tá? Vou alterar esse prazo, então vocês têm um novo prazo para poder entregar essa atividade. Lembrando que vocês só vão ser aprovados na PNP e ela só vai contar como carga horária a partir do momento que vocês entregarem todas aquelas atividades. Então, não vai poder faltar nenhuma atividade, porque senão eu não vou poder contar como nota e conceito para vocês, tá? Então, aquelas atividades ali vale conceito também, para que depois vocês possam ser aprovados no ano de 2020, nesse letivo de 2020, bom? Bom, vamos começar então, pessoal. Agora tratando especificamente de RDE, né? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que então nós vamos fazer nessa aula é entender como é que vai funcionar esses módulos, certo? Esse módulo, gente, ele terá, tá, 7 semanas, começando agora, então, são 7 semanas para o TI, gente, atenção, aqui tem uma pequena diferença, tá? Pessoal do TI. Para o TI, gente, são 7 semanas com 6 aulas por semana. Por quê? Porque o módulo, ele foi condensado, né? Vocês sabem. A gente selecionou algumas disciplinas para compor um módulo e outras disciplinas, né, para compor outros. Então, vocês, né, nesse primeiro momento terão português dobrado, tá? Então, normalmente, o TI teria 3 aulas semanais. Então, como o TI tem 3 aulas semanais, dobrado ficam 6 horas semanais, tá? Isso significa que vocês vão ter que separar 6 horas da semana de vocês para estudar português, ok? Depois, gente, qual é a diferença para o MA, tá? Para o meio ambiente. O pessoal do meio ambiente também terá 7 semanas. Só que vocês não terão uma carga horária de 6 aulas semanais, de 6 horas de atividades de português. Porque a carga horária de vocês de português é reduzida, tá? Então, como vocês têm uma carga horária menor, vocês têm normalmente 2 aulas de língua portuguesa por semana, então a carga horária de vocês é de 4, tá? Não é de 6 aulas semanais como é a do TI. Então, o TI, gente, atenção, TI, vocês terão mais atividades para fazer, tá? Vocês terão mais coisas para fazer, e o MA terá menos atividades para fazer por conta dessa diferença de carga horária, tá? Mas não se anime muito, pessoal do MA, porque definitivamente vai ter trabalho para todo mundo, viu? Deixa eu só adicionar o pessoal que está chegando agora. Pessoal que está chegando agora, aqui, não sei por que eu tenho que ficar nesse negócio de permitir aqui.
Só um minutinho, gente. Ok, beleza. Aqui. Entraram todas as 9h30 mesmo, né? Certo, pessoal que está entrando agora, né? Entrou muita gente agora depois que eu comecei a falar. Eu vou só retornar aqui um pouquinho para vocês, certo? O que nós estamos fazendo? Eu estou explicando para todo mundo como é que vai funcionar essa nova dinâmica aqui de atividades do RDE, tá? Então, essa primeira aula é para fazer uma apresentação do que vocês vão fazer para vocês entenderem. Então, é muito importante que vocês entendam e tirem as dúvidas. Então, a apresentação desse primeiro módulo, ok? Como eu estava explicando antes, são 7 semanas. Então, nós vamos começar agora e vamos terminar lá na semana do dia 21. A nossa última aula síncrona será no dia 21 de dezembro, certo? Lá pertinho do Natal. Então, a gente vai estar fazendo ceia junto, praticamente, tá bom? Vocês podem, vocês terão aula até lá, todos vocês terão aula até lá, e a única diferença que eu estava explicando que existe entre a turma do MA e a turma do TI é que o TI tem uma carga horária maior, então o TI terá, certo, mais atividades para fazer, certo? E o MA terá um pouquinho menos de atividades para fazer, porque a carga horária de português do MA é menor. Tá? Então, como eu estava explicando, o TI tem 3 aulas semanais. Como nós estamos fazendo um módulo condensado, significa que o TI terá 6 aulas semanais, certo? 6 aulas semanais não significa aquelas aulas que a gente tinha lá no presencial, né, gente? 6 aulas semanais agora significa que vocês vão ter 6 horas de atividades para fazer, certo? É 1 hora de aula síncrona toda semana, que eu vou encontrar aqui com vocês, e mais, né, os vídeos, as atividades, os jogos, tudo que eu for encaminhando para vocês, sempre na segunda-feira para vocês fazerem, tá bom? Então, o TI fica com 6 aulas semanais, o MA vai ter 4, tá? Então, vai ter um pouquinho menos, não vai dar uma diferença tão grande, mas vai dar uma diferença aí de 2 horas semanais, certo? Então, é importante vocês terem isso em mente. Primeiro passo, gente, para a gente começar nossa RDE, primeiro passo, resgatar o caderno, tá? Então, todo mundo, eu vou pedir que todo mundo tenha o seu caderno em mãos, certo? Ao sair aqui dessa aula síncrona, vocês já vão atrás do caderno, porque eu sei que tem muita gente que acabou ficando só trabalhando com o computador, ou só trabalhando com o celular, né? Então, eu preciso que vocês, gente, resgatem lá o caderno que vocês tinham separado lá no início do ano, que deve estar todo em branco, tá? Mas agora a gente vai usar, e vai usar bastante. Aí alguém vai falar assim, professora, mas por quê, né? Coisa da Idade Média, esse negócio de ficar... o caderno ficou na escola, e vai ter que pegar outro caderno. Pega outro aí, Rafael. Daí alguém vai falar assim, não, professora, mas por quê, né? Por que essa coisa de Idade Média de caderno, já que a gente está aqui em aula, né, aula online, remota, né, e você vai me falar de caderno, professor. Sim, né, ele é muito importante porque vai ser um instrumento de organização dos estudos, certo? É por meio do registro que vocês vão fazer nos cadernos que eu vou saber se vocês estão seguindo as orientações de estudo ou não estão seguindo as orientações de estudo, tá? Então, é muito importante retomar, resgata lá o caderno de vocês bem bonitinho, tá? De preferência, né, com canetas coloridas, eu amo, ó, canetinhas coloridas, muitas, né, para deixar o caderno bonitinho. Tô brincando, tá, gente? Não precisa de caneta colorida, não, tá? Pode ser só a caneta que vocês têm aí mesmo, não é impedir ninguém de estudar. Mas resgatando o caderno depois disso, certo? Passo número 2, tá? Esse vídeo vai ficar gravado, depois vocês podem reassisti-lo para conseguir tirar as dúvidas. Passo número 2 é copiar no caderno o roteiro de estudos da semana, tá?
Então, toda segunda-feira estará disponível para vocês no Class. Toda segunda-feira eu vou apresentar para vocês aqui o roteiro de estudos que vocês vão realizar naquela semana, tá? Eu explico tudo que vocês vão fazer sempre na segunda-feira. Vocês saem dessa aula síncrona, que vai ser sempre na segunda-feira, às 9h30, tá? Saem da aula síncrona. E a primeira coisa que vocês vão fazer é copiar o roteiro de estudos da semana no caderno, tá? Então, passo número 1. O que é o roteiro de estudos, professor? O roteiro de estudos é esse aqui, ó. Haverá, eu vou disponibilizar para vocês toda semana um roteiro, tá? O roteiro desta semana aqui, gente, é... Vocês estão vendo a minha apresentação? Um pouquinho. Sim. Tá vendo, né? Para mim aqui não tá aparecendo. Bom, enfim, tá. Olha lá, plano de estudo semanal de língua portuguesa. Então, a semana 1, como vocês podem ver aqui do lado, gente, ó, semana 1 é de 9/11 a 13/11, certo? Então, nessa semana, que é a primeira semana, o que vocês vão fazer, ó? Aqui sempre vai ter o conteúdo, tá? Que vai ser trabalhado. Então, linguagem, interação e comunicação, circuito da comunicação, elementos da comunicação, papéis sociais do falante, que era aquele conteúdo de língua portuguesa que a gente tinha começado, tá? Esse é o conteúdo. Como que nós vamos trabalhar isso, tá? Primeiro passo, aqui, ó, aula síncrona às 9h30, e eu vou apresentar para vocês, hoje eu estou apresentando o módulo, mas na semana seguinte eu vou apresentar para vocês o roteiro de estudos, esse roteiro aqui, e o conteúdo que vai ser trabalhado na semana, tá? Passo 2, ó, tá? A aula saiu da aula síncrona aqui, que vai durar 1 hora, para vocês se localizarem. Passo 2, vai lá para o caderno, tá? Depois, assim que você sair, não precisa ser agora, claro, né? Já saiu do vídeo, vai providenciar. No caderno, vocês vão registrar o plano de estudo semanal. O que é o plano de estudo semanal? Isso daqui, ó, tá? Esse roteirozinho aqui que eu fiz aqui para vocês, isso daqui é o plano de estudo semanal. Professor, eu tenho impressora em casa, eu posso imprimir e colar? Pode, tá? Não tenho impressora em casa para imprimir? Então, copia. É pouca coisa, certo? Mas é muito importante que vocês coloquem lá a data, certo? E principalmente essa sequência de atividades aqui no caderno. Gente, a gente tem que ter muita organização, mas muita organização agora, porque é disso que vai depender a gente conseguir aprender alguma coisa aqui ou não, certo? E é disso que vai depender vocês saberem o que vocês têm que entregar, quando vocês têm que entregar, tudo direitinho. Então, a princípio, vocês já sabem que toda semana vai ter atividade para entregar, porque, gente, são 6 horas e 4 horas semanais. Lá na PNP, eu tinha submetido a proposta de 1 hora só por semana, então eu dava uma aula e dava lá umas atividades para vocês. Agora a gente tem 6 para o TI e 4 para o MA, então é bastante tempo, por isso que vocês podem olhar lá no horário, parece assim, né, olhando só o horário de aula lá, parece que vocês nem vão ter aula. Não se enganem com isso, vocês vão ter muita coisa para fazer. Vocês estão me ouvindo aí, gente? Porque aqui, uma parte da internet... Estão me ouvindo? Só um pouquinho, que eu já vou responder as perguntas do chat, porque eu tô aqui no programa, sabe? Tá. Tá, Rafael, pode, o caderno ficou na escola, pode ser outro? Pode. Rafael, eu não sei onde estão meus cadernos, vai ter que descobrir aí, Rafael. Antônio, sim. Cauã, devemos fazer resumo da aula em todas as aulas do RDS? Sim. É isso que eu ia dizer, Cauã. Olha só. Tem que fazer resumo toda a aula de RDE. Fazer um esqueminha básico do que eu apresentar de conteúdo no vídeo. Hoje, em específico, eu não vou apresentar conteúdo para você, porque a aula de hoje vai ser para apresentar como será feita essa RDE. Então, especificamente hoje, certo? Vocês não vão precisar fazer o resumo dessa aula que eu estou dando aqui, ok? Mas só hoje. Nas aulas seguintes, vocês vão continuar fazendo, vão registrar tudo no caderno, tá?
Passo 2 para essa semana. Gente, essa semana, hoje em específico, o IFPR, representando o IFPR, nós vamos ter um debate, uma mesa redonda, uma mesa de debate sobre o documentário O Dilema das Redes, tá? Esse documentário está disponível no Netflix, eu não sei se alguém já assistiu, ele é um documentário bastante interessante, tá? Bem legal. E eu vou debater com o pessoal os professores do Túlio de França, do Colégio Túlio de França, certo? E participarão desse debate os alunos do Colégio Túlio de França e os alunos do Colégio do Instituto Federal, tá? Por isso, a primeira atividade que eu quero deixar para vocês é essa daqui, tá? Que vocês vão ativar o caderno de vocês, né? Copiar lá o roteiro de estudos, e o segundo, vocês vão assistir, a segunda atividade, assistir a esse documentário na Netflix, tá? Quem tá sem Netflix, Lais, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um Meet aqui, vou manter esse link nessa sala aqui. Assim que eu sair, eu vou passar aqui ao vivo, vou transmitir aqui para vocês, tá? Por aqui, por essa sala. Então, quem tá sem Netflix, quem não né, porventura não tá sem assinatura, ou enfim, né, normal, pode assistir por aqui, que eu vou repassar isso aqui por aqui. Eu só não vou poder, gente, gravar e disponibilizar por conta de direitos autorais, né? Porque é meio complicado fazer isso. Mas eu vou deixar disponível rodando aqui, tá? Para vocês, e vocês podem assistir por aqui sem problemas, tá bom? Então, vocês vão assistir a esse documentário, tá? Essa é uma das atividades que tem ali, ok? Assistir o documentário, depois, hoje à noite, às 19 horas, assistir e participar do debate online com o Colégio Túlio de França. Gente, eu quero muito que vocês participem ao vivo e a cores ali comigo, tá? Então, eu gostaria muito que vocês participassem lá. Será hoje, às 19 horas. Eu vou postar para vocês o link lá no grupo, certo? Porque eles ainda não me mandaram qual o link será. E aí eu vou repassar para vocês. Mas, caso, né, vocês não possam, mas vai partir o coração da professora, porque eu vou me sentir abandonada pelos meus alunos, porque os alunos do Túlio de França são obrigados a participar, certo? Nesse caso, tá? Se vocês não puderem mesmo, por situações, né? Enfim, diversas situações aí, mas que sejam situações realmente justificáveis, tá? Ele vai estar disponível depois, tá, gente, na página do Túlio de França do Facebook. Então, eu vou deixar lá disponível para vocês, porque ele vai ser gravado, registrado, e depois vai estar lá, disponibilizado para vocês, tá? Vocês não precisam entrar, necessariamente tem que fazer uma pergunta, mas é legal participar, né, gente? Tentar, porque assim, é um momento legal, bacana de interação nossa com outros colégios aqui da cidade, né? Então, é uma atividade que vai trazer, que além de o documentário nos trazer, assim, informações muito importantes, principalmente de como se dá a comunicação nas redes sociais, né? O debate é rico, é interessante, é importante para todos, tá? Podem convidar as famílias de vocês para participarem também. É muito importante, né? Até as pessoas adultas também assistirem, participarem, porque muitas, né? Porque se tratando de redes sociais, somos todos nós aprendizes, tá? Lucas, prof, tô confuso. Para hoje a gente só tem que assistir o debate e providenciar o caderno. Sim, só. Hoje, assistir, na verdade, o documentário, tá? E depois participar do debate, tá bom? E o caderno que vocês têm que providenciar aí para fazer esses registros, ok? Então, para hoje, isso. Dá para usar o Word como caderno? Yuri, olha, eu sinceramente acho que dá, a gente sabe que dá, né? Mas eu prefiro que vocês usem o caderno mesmo. Por quê, gente? Isso tem uma explicação neurocientífica, tá? Por quê?
A gente sabe que o escrever, o anotar, o escrever à mão, ele auxilia, gente, na memorização, certo? Na chamada memória de trabalho. Deixa eu tirar aqui para falar com vocês. Ó, o escrever à mão, gente, ele nos auxilia na memória de trabalho, sabe? Na fixação das informações no cérebro. Então, assim, isso já está comprovado. E eu acho, sinceramente, pessoal, que a gente está já muito sobrecarregado de telas, tá? Então, para a gente não forçar cognitivamente a nossa própria tolerância com telas e telas, vocês já estão em aula, né, remota, vocês estão grudados em tela o tempo inteiro, eu acho que sair, entrar, ir para o caderno um pouquinho, escrever no caderno vai ajudar todo mundo, certo? Tira um pouco dessa exaustão de tela plana que a gente está vivendo agora, sabe? Porque é uma overdose desse meio digital e isso é bastante preocupante, né? Sim, vocês vão precisar mostrar esse caderno semanalmente para mim, por isso que eu estou pedindo o caderno, tá? Então, semanalmente vocês vão me mostrar o caderno. Ó, quer ver? Eu vou até voltar aqui para vocês verem melhor. Olha lá, ok? Depois de terem feito isso, lá no caderno, não precisa ser hoje, vocês sabem que vocês têm essa carga horária semanal, tá? Vocês vão desenvolver durante a semana. Lá no caderno de vocês, vocês vão fazer um pequeno resumo, certo, dos principais pontos do debate, ok? Então, seja participando, né, ao vivo, seja não participando ao vivo, vocês vão ter que acessar o debate que a gente vai fazer e fazer um pequeno resumo, registrar isso aqui no caderno, tá? Quando chegar lá por sexta-feira ou até segunda-feira da próxima semana, o que vocês vão fazer, gente? Vão pegar esse caderno que vocês anotaram um plano de estudos, certo? Que vocês fizeram um resuminho aqui do debate, certo? Registraram lá as principais informações do debate e vão tirar uma foto com o celular de vocês, certo? Tira uma foto e aí vocês vão postar lá no Classroom, ok? Lá no Class. Eu sei bem das letras. Então, assim, lá eu vou abrir a atividade lá e vocês vão postar lá a fotografia, tá? Claro, né, gente? Vai tirar foto do caderno, pelo amor, né, da Nossa Senhora, das vistas boas. Ajuda a prof aqui. Inclusive, cadê meu óculos? Ó, já perdi até o óculos. Pode fazer no planner, Maria, sem problema. Vocês vão para um lugar iluminado para tirar essas fotos, sabe? Vai ali, um lugar que tem uma boa iluminação, perto da janela, tira essa foto em lugar iluminado, claro, para que a foto fique bem visível, tá? E aí vocês vão postar essa foto lá no Class, tá? Essa vai ser a forma que vocês têm de comprovar que vocês estão seguindo o roteiro de estudos, tá bom? Então, é assim que vai funcionar toda semana. Na segunda-feira eu entro aqui, apresento o roteiro de estudos para vocês, vocês vão copiar o roteiro de estudos no caderno, certo? Vão fazer um pequeno resumo da aula quando a gente tiver aula com conteúdo. Essa aula exclusivamente não será uma aula de conteúdo, tá? Porque eu tirei essa aula para apresentar tudo para vocês. Tá? E vão realizar as atividades, eu vou mostrar cada uma das atividades, não tem atividade só no caderno, tá? Haverá semanas que vocês farão atividades, por exemplo, no Google Forms, ou um e outro jogo, por exemplo, como nós fazíamos nas aulas anteriores, certo? Então, não vai ser tudo no caderno, não, tá? Mas os resumos de aula terão que estar no caderno, o resumo e o roteiro de estudos, certo? Tem um monte de gente caindo da reunião. A internet de vocês está ruim que nem a minha, se tiver, tá explicado, tá bom? Gente, e agora sim, um convite para quarta-feira. Quarta-feira, agora às 9, eu já olhei ali no horário de vocês, vocês não têm aula na quarta-feira, tá? Aula síncrona, pelo menos, na quarta-feira. Aí, por que não terá aula síncrona na quarta-feira, gente? Ó, presta atenção. Porque na quarta-feira, às 9 horas, o EMA tem aula com quem, Liza?
Acho que eu acabei olhando o horário do TI. Bom, independente, com o Carlos, tudo bem, sem problemas. Independente com quem vocês tenham aula, esse professor vai pedir que vocês assistam à abertura do nosso Novembro Negro, certo? Que é esse evento em que a gente vai fazer uma série de discussões, de debates. Pessoal, tá um evento assim muito bacana. Deixa eu explicar aqui para vocês. Né? A semana, o nosso Novembro Negro, ele foi todo organizado em parceria com o IFMG, certo? Lá de Minas Gerais. Então, participarão do nosso Novembro Negro os alunos do Instituto Federal do Paraná, aqui Campus União da Vitória, e participarão os alunos do Instituto Federal de Minas, tá? Ah, por que Federal de Minas? Gente, porque eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu vim de lá, né? Eu trabalhei um tempo lá, 3 anos lá no Instituto Federal de Minas. E são meus amigos e meus colegas de lá, e nós, para tornar o evento mais interessante, para tornar o evento mais variado para vocês, a gente resolveu unir forças esse ano, tá? Então, a gente vai estar apresentando toda uma série de eventos para vocês, e esses eventos são todos eles em parceria com o Instituto Federal de Minas, tá? Então, vai ser bem interessante, vai ser bem bacana. Nós temos momento desde slam, coletivos, nós temos uma programação bem rica, tá? Então, eu gostaria muito que vocês participassem toda vez que tivesse essa programação. Eu vou divulgar para vocês a programação depois, e alguns professores, gente, vão pedir para vocês participarem das atividades como forma de avaliação, tá? Então, os professores já têm o cronograma em mãos, e eles vão usar essa semana, né, essa programação do mês do Novembro Negro, como forma de avaliação também. Então, eles vão pedir lá para vocês, gente, vamos entrar lá na atividade tal, e participar de tal atividade, e depois fazer alguma coisa a partir daquilo, tá? Então, é muito importante vocês prestarem bem atenção nessas orientações, ok? Então, retornando aqui, só para a gente fixar bem, tá? Toda semana tem atividade avaliativa, gente. Toda semana, tá? Lembrando, vocês têm 6 e 4 aulas, né? 6 TI, 4 horas de atividades de aula para o MA. Então, é bastante tempo, né? Se a gente estivesse lá no Instituto Federal, a gente ia fazer tudo isso presencialmente em sala de aula. Então, a gente vai ter que dar um jeito de disponibilizar esse tempo também para fazer as nossas atividades aqui, tá? Então, toda semana com atividades avaliativas, e todas essas atividades, elas valerão nota, tá? Então, vou retomar lá, ó. Vou começar lá do início, para a gente fixar bem e vocês tirem as dúvidas, tá? Como é que vai funcionar os módulos, então? Olha lá, 7 semanas que nós teremos aula aqui. Nossa última semana vai ser nossa última aula síncrona será no dia 21 de dezembro, às vésperas do Natal, ok? 6 aulas para TI, 4 aulas para o MA, tá? Então, esse tempo que vocês vão reservar. Primeiro passo, resgata o caderno, tá? Vá lá atrás do caderno, porque a fotografia do caderno vai ser cobrada semanalmente para saber se vocês estão fazendo os registros, tá? Passo 2, antes de mais nada, copiar no caderno o roteiro de estudos da semana, tá? Por que que eu quero que vocês copiem mesmo? Porque pode também imprimir, né? Vocês querem, né? Quem gosta, quiser, tem impressora em casa disponível, né? Pode imprimir, mas quem não tiver, por favor, copiem, tá? Para vocês terem plena consciência do que está sendo cobrado de vocês semanalmente, tá? Então, é muito importante isso. Depois, né? O roteiro eu vou apresentar toda segunda-feira, na aula síncrona, nossa aula síncrona sempre nesse mesmo link, às 9h30. Tá? Então, 9h30 a gente começa, eu vou fazer toda a apresentação das atividades da semana e vou dar aula de conteúdo. Aí vocês vão fazer o quê? Passo 1, né, lá no caderno, registrar, como eu falei, o plano de estudos semanais e fazer um resuminho da aula, tá? Depois, né, aqui nessa semana, na semana 1, assistir o documentário Dilema das Redes,
ok? À noite, às 19 horas, participar do debate com o pessoal, com a galera lá do Colégio Túlio de França, tá? E depois que tudo isso acabar, vocês não precisam fazer isso tudo no mesmo dia, claro, né? Fazer um pequeno resumo dos pontos principais do debate, né? O que foi debatido, quais são as questões que foram levantadas, tá? Fazer um pequeno registro lá no caderno. Terminou tudo, tira foto e carrega no Class, tá? E lembrando que temos a abertura da semana do mês de Novembro Negro, quarta-feira, às 9 horas. Certo? Cadê vocês? Ah, tá. O EMEA tem cá, o IF tá aberto, meu caderno tá lá. Tá sim, tem o pessoal do administrativo lá e tem o segurança também, o porteiro. Você pode pedir para ele, mas daí você tem que ver onde que você deixou seu caderno. Você deixou no armário, né? Daí você pede autorização, se for no armário, é só você pedir autorização, isso. E aí você vai lá, né? Você tem a chave, com certeza, e abre o seu armário para pegar o seu material, tá? Não tem problema, porque sempre tem. O documentário eu vou deixar rodando a partir de agora, tá? Eu vou sair agora aqui e já vou deixar o documentário rodando aqui para vocês, tá bom, Luísa? Ok. Fabrícia, deixa eu ver, antes, não, Bernardo, eu sempre imprimo para melhor estudar pela folha de vez em quando. Bernardo, é uma estratégia melhor, viu? Essa de sempre imprimir e organizar as disciplinas, sabe? Porque, gente, agora com muita coisa, com quantidade de coisa que tem para fazer, vai exigir da gente, assim, bastante organização, né? Tá, depois Fabrícia, não entendi, que horas vai ser o debate? Gente, o debate sobre o documentário às 19 horas, tá? Eu vou passar o link para vocês no grupo, porque eu ainda também não recebi esse link, tá? O documentário eu vou exibir agora aqui na sequência, eu já vou deixar passando aqui para vocês. Então, se vocês querem assistir agora, assim, quem não tem Netflix, pode assistir agora, tá? Quem tem Netflix e não quiser participar agora, quer assistir à tarde, um pouco antes do debate, pode ficar à vontade, tá? Eu vou deixar ele rodando aqui, principalmente porque eu sei que tem gente que não tem conta no Netflix, então, né, não vai ter outra forma de assistir. Gente, chamada, não tem chamada em RDE, tá, gente? Isso por quê? Porque a gente sabe que a aula síncrona, ela tá gravada e vai ser disponibilizada depois, tá? Então, a gente não vai ter chamada em nenhuma disciplina do RDE, tá bom? Eu fui pegar os meus, não, tá, beleza. Eles deixam pegar. Resumindo, debate hoje às 19 horas. Isso mesmo, debate hoje às 19 horas, ok? Muito bem, gente. Mais alguma dúvida em relação a isso que vocês vão ter que fazer? Então, Rafael, eu não vou poder deixar gravado o documentário, tá? Eu vou encerrar a gravação da aula, tá? E para hoje não precisa fazer resumo. Não, o resumo é sobre o debate, tá? E esse resumo vocês vão poder entregar junto, né? Fotografar lá no caderno de vocês até semana que vem, até segunda-feira, tá? E postar lá no Class, ok? Deixar as atividades de vocês em dia. Então, não é para hoje, não, tá bom? Gente, eu não vou poder deixar o documentário gravado, pelo menos não por enquanto. Quem não conseguir assistir agora e não tem acesso à Netflix, manda um WhatsApp aqui para mim, que aí eu vou ver, dar um jeito de, sei lá, emprestar minha senha, fazer alguma coisa aí para vocês poderem usar, né, e acessar a Netflix para poder assistir, tá? Então, eu vou ver. Quem não puder ficar agora, mas o ideal seria que você já ficassem agora e assistissem agora, tá bom? Mas se não, depois a gente conversa e vê se a gente dá um jeito de conseguir que todo mundo assista, tá? O nome do documentário é O Dilema das Redes, tá? É um documentário de 2020, bem interessante, bem bacana, tá? Ok, pessoal? Então, podemos encerrar por aqui. Tem mais alguma dúvida?